Meus irmãos, hoje é o livro de Lamentações. Então você vai abrindo aí, enquanto isso eu vou só destacar, pastor Adírio continua internado e ontem teve uma alteraçãozinha lá, segundo a família falou comigo hoje, e ele que estava aguardando um cateterismo, não sei se já houve o procedimento, mas vai ter que colocar um marca-passo, então alterou um pouco lá, ontem a pressão oscilou um pouco, eu não estive com eles hoje, mas eu estive com a família em contato e ainda vou tentar ver se eu consigo estar hoje visitando. Orem por ele também, está bem hoje, estava tranquilo, segundo filho, e vamos continuar orando por ele então. Lamentações é o livro que a gente vai ter como base para a meditação da agora. E o título que eu estou dando a esta reflexão é Esperança que ressignifica as lamentações, ou as nossas lamentações. O livro de Lamentações é um livro que está na categoria da divisão literária que nós temos na Bíblia, ali nos proféticos, mas há quem questione e tem pertinência, por que ele estaria ali? Não é? Mas como o nosso foco não é abordar o livro todo, a gente dá uma pincelada, isso não vai ser foco aqui para nós hoje. A autoria dele é atribuída a Jeremias. E ele foi escrito depois da destruição de Jerusalém pelos babilônios. Jerusalém estava destruída. Então, há esse foco ao escrever esse livro. Esse livro tem 5 capítulos. Há autores que dizem que são 5 cantos que estão ali. Há outros que dizem que são 4 cantos, um em cada capítulo, e o 5º seria uma espécie de um apelo final. Se você observar os capítulos 1, 2, 3 e 4, e o 5 também, eles têm 22 versos cada um. O 3, em vez de 22, tem 66. O capítulo 3. 66 é múltiplo de 22. Mas por que isso, pastor? O que interessa isso? 22 é o número das letras do alfabeto hebraico. Então, este livro é produzido como que num poema, utilizando-se de um recurso literário chamado acróstico. Cada letra do alfabeto hebraico inicia um verso desse. Se você tem uma versão impressa, ou mesmo aí no seu recurso eletrônico, que identifica, você vai ver escrito lá, por exemplo, a NAA impressa que eu tenho aqui traz isso. Então você vai ver lá, antes do início do verso 1 do capítulo 1, Aleph, depois você vai ver no 2, Bef, depois Gimel, Dalet, e vai até o Tal, que é a 22ª letra. Você pode até aprender as letras do alfabeto hebraico, só lendo isso aqui e decorando essas palavras que vêm antes. No capítulo 3 tem 66, ali altera um pouco, então em vez de ser um verso só que a gente tem para cada letra, são 3 versos para cada letra. Então ali fica um acorde no que a gente tem aqui de distribuição de versículos, a gente tem 3, uma tríplice manifestação ali dentro desse recurso literário. O 5
tem 22 letras, mas não formam um acróstico ali. Então, o acróstico estão nos outros capítulos. São umas curiosidades para você ter uma ideia. O livro Lamentações surgiu mais tarde e depois acrescentaram inclusive Lamentações de Jeremias. Mas o livro original, como era comum na cultura hebraica, o nome do livro era a primeira expressão do livro, a primeira palavra, ou então a primeira expressão. E aí o livro de Jeremias, Lamentações, perdão, o nome seria como, ou ó como. Você pode perceber, não é como de comer não, tá? Fiquem tranquilos quem tem esses apetites. Aí você pode ver, olha só, como jaz solitária a cidade outrora populosa. Então, na versão NAA, que eles estão reproduzindo ali, a primeira palavra, como. E aí era o nome do livro. Esse livro tem uma ênfase que é revelar a dor, o sofrimento, o luto, a tristeza, mostrando que nós estamos sujeitos a enfrentar esses momentos. Eu não sei por que a gente ainda insiste, é verdade que uns mais, outros menos, mas de modo geral todos insistimos em achar que as coisas ruins não podem acontecer com a gente. Mas a verdade é que desde a queda, qualquer pessoa está sujeita a enfrentar coisas ruins, problemas, lutas e aflições. É comum a todo mundo. Às vezes, as pessoas não contribuem para que aquilo aconteça, mas acontece. Outras vezes, a pessoa contribui para que aconteça. Aí acontece com ela, desdobra para outras pessoas também. Mas é comum. Então o livro realça isso. Mas não é apenas uma intenção de revelar isso para fomentar, para alimentar essa nossa atitude de ficar lamentando e ficar ali como que celebrando o momento triste. Não. Há uma luz dentro desse contexto, que é mostrar que há esperança no Senhor e que no meio dessa possibilidade, dessa realidade de dor, sofrimento, tristeza, há esperança no Senhor. Então, o texto básico que eu estou separando agora é exatamente o que trabalha isso e provavelmente é o texto mais conhecido aqui do livro de Lamentações, que está em Lamentações 3:21. É o que eu separei, daqui a pouco eu falo um pouquinho nos outros também. Então esse conjunto é provavelmente o mais conhecido do texto. O capítulo 3:21 diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Vamos falar juntos ali bem bonito? Quero. Então, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então, o livro traz essa ênfase. Há uma realidade sofrida, há uma realidade dolorosa, há uma realidade de luto, de sofrimento, há uma realidade de angústia, de dor, de dissabor, mas há esperança no Senhor. Há esperança no Senhor. E aqui a gente já tem uma sinalização legal. Se a gente não tomar cuidado, nós vamos focar naquilo que é doloroso, naquilo que traz tristeza, e vamos nos esquecer de focar na esperança que existe.
Isso não significa que você precisa mascarar a realidade. Você não precisa dizer está tudo bem quando não está tudo bem. Você pode dizer não está bem, eu estou com dor. Eu estou com uma angústia, eu estou com limitações, eu estou com um problema, eu estou com uma aflição. Você pode dizer, isso não é pecado. Você pode também dizer, sem mascarar, quando você mascara e quer renegar a realidade, é que é o problema. Você pode dizer também, e há muitas pessoas que dizem, está tudo bem. Tudo bem. E não nega a realidade, mas está tudo bem. Mas você pode assumir essa realidade do jeito que eu falei, e você pode dizer assim, mas eu tenho esperança em Deus, de que isso vai passar. Aí o seu foco muda. É comprovado que nossa atitude mental facilita as coisas. Todos os homens que trabalham aí essa ciência, não é? Que é a ciência humana, que enfatiza isso, eles estão como que divulgando isso com ênfase, mostrando às pessoas que elas podem ter uma atitude mental melhor, mais agradável, mais feliz, que vai ser melhor para ela. Viver mais relaxadamente, mais tranquilamente, mesmo que tenha problemas. Bem, isso não é novo. A esperança que a Bíblia fala é essa atitude mental. A esperança que a Bíblia trata, e também outros conceitos que podem ser relacionados, é isso aí que a ciência está dizendo. E é isso que Lamentações quer dizer. Então, nós podemos também, diante das lutas, das dificuldades, a gente pode ter esse foco. Eu quero alimentar a minha memória, eu quero trazer à minha memória, eu quero trazer como lembrança aquilo que me dá esperança. É isso que eu quero trazer. Você não vai negar o fato, você não vai mascarar a realidade, mas você vai focar na esperança. O que te dá esperança? Então, há uma esperança que ressignifica as lamentações, as nossas lamentações. Essa esperança é Deus, essa esperança é Cristo, essa esperança é o Evangelho, essa esperança é o domínio do Espírito Santo na nossa vida. Isso é possível. É muito possível. Há uma diferença muito grande, eu quero que você fique muito atento a isso, entre você se envolver com as coisas de Deus e você se envolver com Deus. Eu vou tentar explicar. Envolver-se com as coisas de Deus, chamadas de Deus, não significa necessariamente que você está se envolvendo com Deus. Você pode se envolver com Deus e as coisas de Deus serão um reflexo, um desdobramento, serão uma consequência desse envolvimento com Deus. Por que eu estou dizendo isso? Há muita gente que pensa que as atividades, o ativismo, e seja ativismo intenso ou médio, brando, não é? Ou não, isso vai alimentar a vida dela. E eu quero dizer para você que isso não alimenta a vida da pessoa. Tudo que você faz, o dia que você parar de fazer, outra pessoa vai fazer. E às vezes algumas pessoas que nem têm compromisso com Deus podem fazer. Vocês entendem o que eu quero dizer? Não é o que você faz, é a motivação com que você faz.
O que alimenta, não é, e ressignifica a nossa atitude, as nossas lamentações, não é aquilo que a gente faz, é o Deus com quem nos relacionamos. Porque o que a gente faz, um dia vai deixar de fazer. Pastor Adílio pregou aqui em outubro do ano passado, e eu gosto, por uma questão, não é mérito meu, mas de dar oportunidade, sobretudo para ouvir essas vozes de experiência. Desde outubro do ano passado, eu já tenho falando que é para ele pregar aqui, ele não tem podido pregar, por causa da fase de enfermidade, insegurança dele. Não é? Ele estava já melhor agora, e ele já estava, pastor, acho que eu vou e tal, e não veio. Olha só, ele não pode mais fazer isso. O que alimenta a vida dele não é a pregação que ele fazia, é o relacionamento com Deus. Há muita gente que diante de uma luta que surge, de repente, depois de um passar de tempo, e até experimentando a velhice, entra em tristeza. E eu não estou falando aqui que toda tristeza, e até possível sinalização de depressão, seja consequência disso. Temos que analisar todos os casos. Mas estou dizendo que há bastante gente que às vezes sofre, porque, na verdade, durante toda a sua trajetória, ela se envolveu com as atividades, ela se envolveu com aquilo que era material, físico, aquilo que era do dia a dia, promovido, às vezes, por nós, sem nenhuma relação direta com Deus. E aí, quando isso não existe mais, perde-se a motivação, porque aquela motivação era passageira, temporária, e ela dependia daquilo que fazia. Mas quando nós nos alimentamos na esperança verdadeira, que é Deus, fazendo ou não fazendo, nós teremos significado para a vida. Essa é a diferença. Então hoje eu quero trazer para você essa palavra para que você volte-se para essa esperança mesmo, todo dia. E tudo que você fizer, você não precisa parar de fazer, mas tudo que você fizer, você faça sempre voltado para esta motivação. Eu estou fazendo porque eu tenho um relacionamento com Deus e eu entendo que Ele me orienta, deseja que eu faça isso. Eu já contei aqui repetidas vezes, e é sempre bom lembrar, os que lembram vão relembrar, não é? Os que ouviram podem relembrar, se não esquecerem, e outros vão saber. Mas pastor Josias, que é o pai do ministro de música Josinei, aqui da primeira igreja, pastor Josias foi pastor aqui no Manuel Correia, e ele fez grandes trabalhos no Nordeste, plantou igreja. Silma, acho que foi em viagem com ele, não foi? Plantou igreja lá. Começou a igreja, às vezes, templo, no caso, igreja com as pessoas, mas o templo começou na base mesmo, construiu o templo. Lá no Rio Grande do Norte, por exemplo, ele foi pastor em Currais Novos, uma cidadezinha lá em Rio Grande do Norte. E ele disse que um dia ele estava lá na igreja, lá, e é comum que nos relacionamentos aconteçam aqueles atritos, não é verdade? É comum. Eu não estou com isso alimentando que se é comum, então pode acontecer. Não, nós temos que aprender, porque tem gente que gosta também de mimimi danado, né? Tem gente que às vezes gosta disso. Não, isso não é bom. Acontece, deve acontecer, mas nós devemos crescer e aprender e não permitir que o diabo faça uma festa a partir daquilo. Mas diz que teve um probleminha lá, que eu não sei o que é, aí diz que um dia na porta, uma irmã ficou brava com ele, né, e começou a reclamar com ele, falando alto, e ele ficou parado em frente a ela, e ela falando, e o discurso dela, uma tônica era assim: eu dei tudo por essa igreja, eu estou aqui desde o início, eu ajudei a construir isso aqui, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e nervosa e falando para ele, está parado, ouvindo, porque ela terminou de falar, ele virou para ela e falou assim: pois é, por isso que você está assim, porque você fez tudo aqui para essa igreja, a igreja era o físico.
Se você tivesse feito para Deus, você não estaria assim. Como dizem os jovens, né? Toma, né? Toma. Às vezes a gente age assim. Ele virou para ela e falou, por isso que você está assim. Se você tivesse feito para Deus, você não estaria assim. Aí ela dizendo que não ia fazer mais, que não sei o quê, ficou zangada, não sei o quê. E ele diz, por isso você está assim. Meu irmão, minha irmã, eu quero que hoje a gente saia daqui com essa alimentação na alma. O que ressignifica as nossas lamentações, as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas tristezas, é a esperança em Deus. E eu quero trazer à memória isso, o que me dá esperança. E essa esperança é, de certa forma, sustentada, em primeiro lugar, você pode ver logo a seguir, nas misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos. Está aí. As misericórdias do Senhor são como que um derramar, um chuveiro sobre nós. Elas estão sobre nós. Elas não têm fim, diz o texto. Elas não acabam. Não há um pacote, um quantitativo de misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Não, elas não têm fim. Diz o texto aí, é o verso 22. E elas são a causa de não sermos consumidos, elas não têm fim, e elas se renovam a cada manhã. Cada manhã. Aquele cantor que esteve aqui na semana passada, o João Manô, não é? Eu não estive ainda em João Pessoa, não é? Tenho vontade de ir lá. Mas João Pessoa, por estar ali numa linha do Equador, ali, uma linha daquela ali, mais próxima ali, alguma coisa assim, o dia parece que amanhece mais cedo. Então, ele diz para mim, eu não conhecia isso, eu sabia dessas informações, ele diz para mim que o pessoal diz que lá em João Pessoa é o primeiro lugar que as misericórdias do Senhor aparecem, que elas se renovam a cada manhã. Achei legal. Então, elas se renovam a cada manhã. Antes de você sair da cama, provavelmente, a menos que você acorda aí antes do amanhecer, por alguma atividade, mas na média e na maioria, provavelmente, antes de você sair, as misericórdias do Senhor foram renovadas sobre você, sobre mim, sobre nós. Então, essa esperança está fundamentada nisso. Olha que coisa maravilhosa. Por que a gente precisa então ficar lamentando? Por que a gente precisa ficar fazendo com uma espécie de cântico eterno, ininterrupto, um refrão, não é? Repetindo aquilo? Não, vamos focar na esperança. Ainda diz o texto que Deus tem a característica da sua fidelidade. A fidelidade dele é grande. Grande no sentido de a gente não poder medir. E essa fidelidade é que também nos sustenta. Não é a sua fidelidade, não. Não é a minha fidelidade, não. Há muita gente que até confunde um texto que a Bíblia apresenta como que, não, eu vou receber a coroa da vida se eu for fiel até a morte. Deixa eu te falar uma coisa. Se você depender disso, você não vai receber coroa da vida coisa nenhuma. Porque a fidelidade que fala ali, ser fiel até a morte, não é uma condição de que você não vai falhar. Não, você é falho, eu sou falho, todos nós somos falhos. A base da nossa garantia da coroa é a fidelidade do Senhor, é a fidelidade de Deus. O ser fiel até a morte é da gente permanecer firme no Senhor, independente do que venha acontecer, mesmo que a gente venha a morrer. Quem ouviu este texto em primeiro lugar, está lá em Apocalipse 2:10, estava sofrendo perseguição.
E ao sofrer perseguição, o apóstolo mandou essa mensagem: olha, fiquem firmes, não é? Sejam fiéis até a morte, mesmo que a morte aconteça, mesmo que vocês morram, permaneça fiel. Vocês vão receber a coroa da vida. Não é uma conduta nossa de fidelidade no sentido da impossibilidade de falharmos. Nós somos falhos. A garantia da nossa salvação não está na nossa fidelidade, está na fidelidade de Deus. Paulo diz isso escrevendo a Timóteo, quando ele fala assim: se nós formos infiéis, ele permanece fiel. Então é essa fidelidade, e ela é grande, e ela está sobre nós. E aí, essa esperança também ressignifica as nossas lamentações, quando o próprio autor vai dizer: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Esperança que é banhada pela misericórdia do Senhor, é sustentada pela fidelidade dele, não depende da gente. Ela é renovada a cada manhã, as misericórdias do Senhor, e nós somos, por ela, sustentados em todo o tempo. Você não vai poder eliminar os problemas da vida. Alguns você pode evitar. Nós podemos evitar alguns problemas, mas não podemos evitar todos e não podemos eliminá-los. Mas nós podemos descansar e encontrar um ressignificado para essas dores e esses problemas. É a esperança do Senhor. É depositar nele a sua esperança. Então, quando surgir uma luta, uma aflição, quando surgir um dissabor, não mascare a realidade. Não tente se enganar. Sofrer não é pecado. Chorar não é fraqueza. Lamentar não é um sinal de gente afastada de Deus. Mas quem tem esperança em Deus faz desses momentos uma oportunidade de crescimento. E não se apavore quando essa situação acontecer. Se a sua esperança está em Deus, Deus vai te dar direção para aquele momento. Deus vai te dar orientação e vai te dar condições de você passar aquele vale. Você não passará sozinho. Então, a gente não precisa lamentar o tempo todo. A gente não precisa focar. A gente pode trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Amém? Fique em pé. Vamos adorar ao Senhor. Que Deus te abençoe, te ajude, renove em você a esperança. E você tenha aí total ressignificado para as dores, os problemas, os dilemas, as aflições e as tensões. Porque Deus cuida de nós. Cante com alegria. Celebre ao Senhor com alegria nesse momento.